Elisa, AE do Rio de Janeiro, atualmente em Brasília, no governo federal. Bom, eu queria recuperar ainda o debate do balanço das eleições, porque eu acho que tem uma questão ali que a gente podia discutir um pouco mais, que talvez nos ajude a entender um pouco melhor essa conjuntura que a gente está enfrentando aí. Eu queria pensar junto aí o que foi essa passagem do primeiro para o segundo turno e o que foi o processo de construção do segundo turno. Na passagem do primeiro para o segundo turno, acho que já foi dito aqui, a gente transitou entre um primeiro turno que parecia que a gente ia ganhar, depois que o Aécio ia desaparecer, que a Marina ia para o segundo turno com a gente ia enfrentar um segundo turno duro com a Marina desaparece, o Aécio vai para o segundo turno, surpreendentemente. Teve um momento que a gente achou até que era mentira aquela subida do Aécio, que aquilo era uma falsa construção, e, na verdade, ele foi crescendo, foi para o segundo turno. Enfrentamos o começo de segundo turno, onde o sentimento era de derrota, como acho que foi dito aqui, por uma parte da liderança do partido, inclusive. E a gente chega no segundo turno e consegue, apesar de tudo que foi, né, a violência da imprensa do segundo turno, a gente consegue que o segundo turno vá num crescendo de recuperação de capital político que a gente não teve no primeiro turno. E aí a pergunta é como que isso se deu, né? Eu acho que tem uma série de questões aqui que já somaram nessa direção. Acho que a gente teve uma ampla organização dos movimentos sociais e de uma frente de esquerda que entendeu o que esse retrocesso significaria. E aí os companheiros do PSOL, do PSTU, apesar do PSTU não ter dito isso claramente, mas, enfim, a gente via nas ruas, né, a presença das pessoas num campo de esquerda. A gente teve uma sinalização clara, que já foi apresentada pelo companheiro Walter e também pela Ana, da Dilma, dá uma guinada à esquerda, ainda que não em toda a linha que a gente gostaria, mas deu sinalizações claras. Então, mais uma vez, nós também acreditamos, né? Estamos indo naquela direção. Mas teve uma questão central aí, que a gente discutiu um pouco isso que a gente está, ora chamando de povão, ora de classe trabalhadora, como que a classe trabalhadora se movimentou nesse processo. E de que classe trabalhadora a gente está falando? A gente tem uma classe trabalhadora que sobreviveu ao neoliberalismo porque tinha um patamar de empregabilidade, de direitos conquistados, que conseguiu sobreviver enfrentando com greves, como todos nós aqui, enfrentando a duras penas, mas sobrevivendo ao neoliberalismo. E nós tínhamos uma classe trabalhadora que afundou na pobreza no neoliberalismo e que foi resgatada, sim, nesse processo de 12 anos de governo do PT. Essa classe trabalhadora que conseguiu levantar a cabeça ali no limite, eu acho que é a classe trabalhadora que fez a diferença para a gente, digamos assim, no segundo turno. Em que sentido? De um lado, ali, o PIG e a direita toda dizendo que a pauta central do segundo turno era a corrupção e a crise econômica, e a classe trabalhadora não dando muita bola. Essa classe trabalhadora que levantou a cabeça ali da pobreza com muita dificuldade e enfrentava uma situação de precarização extrema do trabalho, não enfrentou isso nesse momento de melhoria da situação do emprego no Brasil. Essa classe trabalhadora disse, não, corrupção não é ainda o tema, e eu não estou vendo crise. Não tem crise. Então, o que o PIG dizia, o que a direita dizia, não colava com a realidade. A gente fazendo campanha na rua, quando a gente ouvia, não, está tudo uma droga, Dilma é uma droga, aí você perguntava, mas tudo o que está uma droga? Se você entrasse no debate, esse está tudo uma droga, não se sustentava. Agora, o que estava disputando? O que disputou e quase a gente perdeu a eleição? Acho que mais 3 dias ali, não sei. Né? Talvez a gente tivesse perdido. O que estava sustentando? O que estava na disputa, na minha opinião, naquele segundo turno ali? O que foi colocado pela Isabel, o que foi colocado por outros companheiros aqui e companheiras, o que estava muito em disputa era essa linha conservadora de sociedade. O que fazia com que essa classe trabalhadora pensasse 2 vezes se votava na Dilma naquele momento ou não, já que não era crise, porque ela não estava colocada, era a Dilma começar a sinalizar nas pautas de esquerda dos temas culturais e de valores, porque foi isso que ela sinalizou. Não vamos ter perdas de direitos e vamos avançar nos direitos que nós consideramos importantes para uma melhoria da sociedade brasileira como um todo, né, em termos de cultura, de valores. Isso é que me pareceu, nas ruas especialmente, que estava mais em jogo. Em que sentido?
você teve uma ofensiva muito forte de uma igreja de direita, e é bom a gente lembrar que a igreja não é toda de direita, nem os evangélicos, mas você teve uma ofensiva muito grande nessa direção. No segundo turno, e do segundo turno para frente, a coisa veio numa escalada, né? Somado, claro, a capa da Veja, na quinta-feira, retomou o debate da corrupção, que não estava claramente posto. Aquilo ali, se tivesse acontecido de sexta para sábado, eu não sei se a gente teria conseguido reagir. Né? A reação da Dilma na televisão na sexta-feira foi importante. Então, assim, eu acho que a gente tem um quadro em que o que a gente apresentava como programa de governo fazia sentido para essa classe trabalhadora. Qual é a situação atual? Isso acabou. Esse é o problema. A gente começa um governo onde a situação econômica dessa classe trabalhadora, que tinha começado a sair de uma situação de absoluta fragilidade para uma situação de mais estrutura, está completamente, está se sentindo, de um lado, enganada, e a gente ouve isso claramente nas ruas, e, de outro lado, está, de novo, se sentindo fragilizada na perspectiva de perdas desses ganhos. Concluindo. Então, nesse quadro e nesse cenário, se não ficar clara a pressão que a gente precisa fazer, não só... E aí eu queria só uma questão que eu acho que o Walter colocou, que foi bem importante, e que o Olavo falou também, dessa questão, parece que a Dilma é a grande figura, né, que a gente precisa pressionar. Não, a gente precisa pressionar esse núcleo que está em torno da Dilma também. Né? Então, é bem importante o que a Aloysio colocou. A gente precisa pressionar qual é o rumo que o governo vai tomar e qual a pressão que o PT está disposto a fazer em relação a isso. Porque chamar para as ruas, que é o que está se fazendo sistematicamente nos últimos 2 meses, nós vamos continuar chamando para as ruas em cima de que projeto? Né? Então, é isso que não está claro, e eu acho que, para essa classe trabalhadora, nós não conseguimos trazê-la de volta, porque ela nunca foi nossa. Precisa ficar claro, essa é uma classe trabalhadora que não chegou, ela estava vindo, né? E não como não houve projeto claro de formação, de diálogo, de debate sobre valores e o que a gente imagina de sociedade com essa classe trabalhadora, efetivamente, ela não virá, na minha opinião. Então, assim, ter a CUT, ter o MST na rua, excelente, mas eu tenho minhas dúvidas se é isso que vai segurar a gente como governo, como partido. Bom dia a todos, meu nome é Fátima, de Brasília. Eu vou começar a minha fala, apesar de já ter muitos terem feito uma síntese aqui, a partir do desfile do dia 15. Por que eu estou dizendo isso? Porque ali não foi uma manifestação de reivindicações. Pessoal, vamos ouvir a companheira. Ali foi um desfile de dizer que iriam tomar o poder, de afirmar que estavam contra os trabalhadores. Ali havia o desenvolvimento de uma tese bem assessorada tecnicamente pelos meios de comunicação, especialmente a Rede Globo, e só o meu filho, que é de esquerda, recebeu, porque tem amigos, né, classe média, recebeu 30 chamados num dia para participar daquela manifestação. Então, ali era um desfile, porque ali não houve reivindicação nenhuma. Ali houve uma imposição que a classe dominante quer o poder. Porque todos com tênis, todos ricos, todos com suas empregadas, com suas babás, com sua imponência, pedindo a ditadura, eles apenas diziam, não basta ter uma boa condição, nós não vamos admitir trabalhador na esfera do poder para mediar com o capital. Trabalhador, no máximo, vai reivindicar ou gritar na rua. Estava claro. Como? Primeira tese. Queremos a ditadura, impeachment da Dilma. Não tiveram nenhum pudor. Mesmo não tendo nenhuma condição jurídica, como foi dito, todos colocavam impeachment da Dilma. Por quê? Porque nós somos contra a corrupção. De quem? A corrupção dos que compõem o Partido dos Trabalhadores que estão envolvidos. Ninguém, os corruptos, os maiores corruptos, como foi comprovado pelas fotos, estavam lá desfilando. Todos que estavam metidos em todos os tipos de falcatrua, desfilando contra a corrupção. Desfilando. Quer dizer, desfilando contra a corrupção de quem? Desmoralizar o Partido dos Trabalhadores como o partido corrupto. Então, era clara a tese que era antipetista, antitrabalhador. Ali não havia diferença, que a gente quer colocar aqui, de governo, partido
e CUT, como nós queremos deixar, e é uma linha tênue mesmo, eu vou dizer por quê. Depois de ter dito essa tese anti-trabalhador, que nós queremos é o poder, fora trabalhador, da esfera de decisão, eles começavam a explicar nas suas placas. Nós não precisamos de democracia, apesar que a Globo dizia o que é democracia, eu vou falar disso. Nós não precisamos de democracia, porque nós não precisamos justificar para essa classe que está organizada aqui, dizendo o que é que nós temos que fazer. A ditadura não tinha, corrupção não aparecia, então é melhor a ditadura. Está clara a tese ali. Depois era exemplificada a tese. Veio uma bem bonita, bem sarada. Olha aqui, Dilma, sua vaca, quer dizer, de respeitar o cargo máximo e a mulher. E do PT, sua vaca. Isso não é tão simples, como é só um palavrão de uma criança. Isso é proposital. A desmoralização de uma mulher petista num cargo administrativo máximo da nação. Para dizer que não merece respeito. Para dizer que pode colocar sim, dizer aquilo. Nós não temos empregada agora porque você foi inventar os direitos de doméstica. Isso é uma exemplificação da tese que estava sendo desenvolvida. E para ser mais sucinta, porque eu tenho que dizer mais algumas coisas, o que era que finalizava essa tese? A educação. Chega de Paulo Freire. Basta dessa história de Paulo Freire. O que significa isso? Né? Não é uma simples frase mesmo. Seria simples se fosse um ignorante discutindo isoladamente com você. Ou que tivesse de saco cheio um aluno que não quer assistir a aula. Ou para criticar, ou para contrapor ali uma pessoa, até uma questão pessoal. Aquilo era muito fundamental, aquilo ali. O que significa Paulo Freire na educação do trabalhador? É isso o significado, o final, o êxtase daquela tese. É um êxtase. Concluindo. Então, o êxtase dessa tese é assim, liberdade nada. Oprimido sim, fora da esfera do poder. Vai gritar para lá. Então, isso significa que a Rede Globo é que realmente administrou, a mídia em geral, assessorou muito bem. E essa tese da educação, que perpassa todos os nossos discursos, quando a gente não começa a ver nos resultados que não é só uma questão de economia. Por quê? Porque a educação é que perpassa toda essa questão econômica, sim. Porque em crise, quando você tem educação, você percebe para que lá você vai. E os trabalhadores votaram no Aécio porque não tem mesmo essa formação. Ela é hegemônica da mídia. O nosso povo é educado pela Rede Globo. A educação política que eles recebem. E nós vemos, o PT deu condições, melhorou condições econômicas do povo, mas não recebeu fruto porque eu, na política, gente que tinha todos os benefícios, casa, estudo no exterior e tudo, votando com o Aécio. Concluindo, então, companheira. É isso que eu quero dizer. A educação é a nova política, porque, só para concluir, meu pai, de uma pessoa muito simples, ele dizia, procure ter educação, porque os bens materiais, eles passam, eles entram em crise, eles acabam. E se você tem um princípio e conhecimento, você vai encontrar as maneiras de sobreviver e de sobressair. Obrigada. Eu me chamo Nayara, eu sou do PT de Campinas, do Movimento Popular de Saúde de Campinas e daí, de Campinas também. Na linha do Recordar é Viver, né, o Júlio ficou lembrando de quando é que ele chegou a primeira vez aqui. Eu vim aqui em 87 pela primeira vez, no primeiro curso de formação de formadores de educação política. Naquela época, dava aula para a gente o Vladimir, o Walter, a Celeste Fon, a Nobuco e o Pedro Pontual. E naquela época, 2 anos depois, a gente falava sem medo de ser feliz, né? Hoje a gente está falando assim, sem vergonha de ser petista. Então, eu fico pensando assim, o que foi que a gente veio construindo esse tempo todo? E eu tenho um pouco de ojeriza da gente sempre colocar no outro a responsabilidade das coisas. Acho que a gente tem que falar da responsabilidade das forças conservadoras no país, mas elas são aquilo que elas são há muito tempo.
Nós temos uma responsabilidade de ser diferente. A gente veio construindo esses 30 anos de partido. Antes de nós, teve mais gente que morreu. Antes de nós, teve o PC. Quer dizer, a gente tem uma responsabilidade, enquanto esquerda, no Brasil e no mundo, de fazer diferente do que, evidentemente, esses caras vão fazer isso que eles estão fazendo mesmo. Não dá para a gente ficar cobrando deles uma coisa que eles vão fazer, né? Então, acho que eu começo um pouco falando disso. E, assim, eu trabalho com educação popular na saúde. E uma das coisas que eu faço muito é fazer a discussão sobre a construção do SUS, a construção da política pública, como é que o SUS foi construído? Através de luta social. Só existe aquela lei que hoje está sendo destroçada, ponto a ponto, barreira a barreira, né? A última é agora com a PEC aí do 451, que o Cunha está chamando, ela foi construída através de luta social. E o PT, ele nasceu com as pessoas acreditando que a luta faz a lei, que a luta social podia mudar a realidade da sociedade, podia mudar, podia inverter a lógica de funcionamento, podia, enfim, construir um novo jeito, inclusive, das pessoas se relacionarem. Até isso a gente queria. Né? E aí, um dos ganhos, quando a gente faz esse tipo de discussão com os trabalhadores, com os usuários, é que eles se dão conta de que é possível mudar o jeito de fazer as coisas. Quer dizer, foi possível construir uma política pública através da luta social que aconteceu naquele setor, mas, na verdade, que fazia parte de uma luta social de redemocratização da sociedade. Né? Era fruto de toda uma lógica de funcionamento que estava sendo colocada em xeque. O SUS veio como uma política social-democrata e foi implantada dentro de um contexto neoliberal. Então, nós estamos vendo hoje a derrocada do SUS. Né? Agora, esse ganho de colocar para as pessoas e elas se darem conta de que é possível mudar a realidade social, isso foi o que a gente foi construindo durante todo esse tempo. Essa é o fruto da educação política que a gente vem construindo e que a gente vem tentando o tempo todo construir. As pessoas se movimentarem de que elas não podem terceirizar a política. Hoje, a ideia hegemônica na sociedade, cada vez mais, inclusive com a forma como o PT vem desconstruindo a política, é terceirizar a política para os políticos. As pessoas hoje trabalham com a ideia de que existem políticos e existem pessoas. Então, isso hoje é um problemão. Hoje, o nosso conservadorismo está assentado nessa lógica de achar que existem os políticos, inclusive hoje, quem faz política é corrupto, e quem faz política, quer dizer, nós éramos aqueles que achávamos que quem fazia política é quem luta por uma sociedade melhor. Hoje é a hegemonia que está sendo construída, inclusive com a ajuda nossa, é de que quem faz política é corrupto. Então, assim, o que eu queria trazer aqui é o seguinte, que nós temos responsabilidade sobre isso, a gente precisa olhar para isso, de verdade, e não ficar falando só que o problema é que a direita é a direita, entendeu? 1 minuto. E eu acho o seguinte, que a resistência cultural, ideológica, política, que a gente tem que construir no dia a dia é fazer luta social em todos os lugares, desde conversar com o cobrador, conversar com o colega de trabalho, conversar com essa ideologia individualista que a gente vê, de achar que pobre pode matar, que não tem problema, conversar o tempo todo com as pessoas e fazer luta partidária. Esse é hoje um grande desafio para nós todos. Fazer as duas coisas. Né? Fazer a luta no movimento social casada com a luta partidária. Fazer a luta, inclusive... E aí, dentro desse partido, eu particularmente, assim, hoje eu não acredito que a gente vá conseguir mudar grandemente o jeito com que o partido funciona, falar a verdade. Assim, eu acredito muito que a gente pode fazer algum tipo de reversão, algum tipo de redução de danos, para quem é da saúde aí conhece essa terminologia, indo para a rua, conversar com as pessoas, fazer o debate de frente e dizer o seguinte, estou concluindo, e dizer o seguinte, eu sou petista, mas eu sou de fundo, eu sou de esquerda. Então, no momento em que eu estou construindo a minha luta, eu estou construindo uma luta em defesa da população brasileira, dos interesses dos trabalhadores, internacionalmente falando também, e eu não estou, quer dizer, se o PT não quiser continuar defendendo aquilo que ele precisa defender, ele vai sucumbir.
E nós vamos continuar lutando, até se tiver um golpe militar, sabe? Nós vamos continuar fazendo isso. Então, acho que, na verdade, a gente tem que continuar fazendo isso, denunciar, gritar, defenestrar, inclusive, os dirigentes que, enfim, que a gente tiver força para defenestrar, o que a gente, às vezes, não tem. Isso a gente também tem que dizer isso. Nós somos poucos dentro desse universo hoje, que é a quantidade de filiados que nós temos e a força que nós temos dentro do partido é pequeniníssima. Nós temos uma capacidade de influenciar o debate, mas muitas vezes a gente não consegue vencer as votações, porque está tudo dominado, pô. A gente sabe as garrafinhas. Então, eu queria colocar um pouco isso e convidar todos nós a ir para a rua, a interferir em tudo que a gente puder nesse sentido, de continuar lutando para construir uma esquerda de cabeça erguida. A gente estava brincando lá atrás, eu e o Nasson, que o sinal do fim dos tempos é que os trotskistas aqui, os de origem trotskista, estão falando em defender um reformismo radical, e os de origem stalinista estão falando que o nosso problema é crise de direção. Sinal do fim dos tempos. Segunda coisa, um comentário rápido. Assim, várias pessoas aqui, no fundo, apresentam um paradoxo da situação da gente, né? A gente não fez nada que justifique tanto ódio contra nós, né? Agora, vamos olhar para a história. A classe dominante brasileira sempre fez contra-revolução antecipada. Fizeram um golpe contra o Jango falando da ameaça comunista. Não tinha ameaça comunista, tá certo? O que falam de nós, comparativamente, é isso. Eles não pagam para ver. Eles não querem deixar que prospere qualquer coisa, né? Terceira coisa que eu queria falar é que o documento nosso, ele não traz nenhuma definição sobre o que é o governo, né? E, em geral, desde 2003, a gente vem evitando definições conceituais muito fechadas acerca do que era o governo Lula e do que foi o primeiro mandato da Dilma. Apesar disso, a gente diz claramente que a gente critica o estilo de condução do governo e a gente fala que a Dilma a gente deve dar o que é dela, tá certo? O que não é dela? A estratégia dominante no partido já existia quando ela entrou no PT. Imputar a ela isso é falsear as coisas, né? E, agora, por um lado isso, o que é dela? Que foi o que eu tentei falar na minha exposição. Ela vem de uma tradição nacional estatista. Essa tradição é de mudança de cima para baixo. Não é que o governo é nacional estatista, ela vem de uma tradição nacional estatista, como o Lula vem de uma tradição sindicalista. O governo não era sindicalista, mas o Lula veio de uma tradição sindicalista que explica várias das ações dele como presidente. Ela vem de uma tradição nacional estatista que tem origem lá no tenentismo, passou pela luta armada sem povo, nos anos 60, porque o problema não foi fazer luta armada, o problema foi fazer luta armada sem povo, tá certo? Que está presente na ação da tecnocracia, é a gestão de cima para baixo. Essa tradição tem qual defeito fundamental? Ela, quando é de esquerda, tem qual defeito fundamental? É que ela depende do Estado. E quando o Estado não tem condição de operar mudança, colapsa. E a tradição nacional estatista aqui no Brasil, essa de esquerda, como eu falei antes, eu repito, na pessoa do Getúlio Vargas, reagiu a isso com suicídio. E na pessoa do João Goulart, resistiu a isso capitulando sem luta. Tá certo? Portanto, o problema não é, insisto, que o governo seja nacional. Eu nunca falei isso. Se eu dei essa impressão que o Pedro entendeu, errei na minha exposição, porque eu estou falando da Dilma. Tá certo? É a Dilma que vem nessa. Agora, sobre o Brizola, eu acho que ele é uma espécie de Tancredo do lado de cá. Tá certo? As pessoas dizem, se o Tancredo tivesse assumido, e não, o Sarney, a transição democrática teria sido diferente. Tá certo? O Brizola, a gente lembra só do lado A dele, né? O lado B, que o pessoal do Rio conhece, nos fez ser contra, tá certo? Ser contra abrir espaço, tirar a candidatura do Vladimir Palmeira para abrir espaço. Essa era a tradição, vamos lembrar, né? A tradição contra a qual nós construímos o PT no Rio de Janeiro, contra a qual nós construímos o PT no Rio Grande do Sul. Então, em comparação com coisas que nós temos feito, o Brizola é uma ótima referência. Mas também não podemos esquecer, tá certo? Dos limites dessa tradição que o levou, por exemplo, no auge da luta contra o governo Figueiredo, tá certo? Ter posições equivocadas,
resistir a entrar no Fora Collor. Vamos lembrar dessas coisas. Por fim, nós estamos num ambiente de confusão muito grande, então eu acho que tinha uma coisa que a gente devia frisar, que outros já falaram, mas eu queria... Assim, o alvo principal da direita hoje é o PT. Não é a Dilma, não é o Lula, não é o governo, é o PT. E o PT é o elo fraco. Do mesmo jeito que o Brasil é o elo fraco em relação... O PT é o elo fraco. Portanto, defender o PT é a coisa... Por isso, eu acho que a gente não devia titubear e usar frases ambíguas e dizer coisas que podem ser mal compreendidas. Tá certo? Assim, nós temos que defender o PT. Porque se o PT cair, cai todo o resto e não sobra nada. E aí a gente tem que ser pedagógico. Eu não acho que o problema do PT seja só a direção do PT. A nossa base foi contaminada profundamente por esse jeito de ser PT que nos levou ao problema de hoje. E não acho que o problema do PT seja só a direita do PT. Basta ver o que está acontecendo agora no governo, para ver que figuras com uma outra trajetória acabaram caminhando nessa direção. Então, a gente tem que ser muito pedagógico com a gente mesmo, inclusive, para saber e olhar para a gente dos nossos limites. Agora, tem motivos de otimismo. Aqui várias pessoas falaram dos limites da fala do Sérgio Nobre. Agora, o fato é que a articulação sindical, que é o mesmo grupo majoritário que nós combatemos no PT, está demonstrando vontade de lutar, o que nessas circunstâncias é o decisivo. É isso que diz, e é isso o PT real. O PT real é a base social que a gente tem na classe trabalhadora. Essa é a nação petista que a gente tem que defender. Mas deixa eu falar, eu queria primeiro, concordar com boa parte das falas da companheirada que está analisando o comportamento da classe trabalhadora nesse período agora, né? E o que a gente faz depois? O que a gente faz com isso? Assim, quando eu cheguei aqui, eu senti um clima muito assim, nossa, a vida está dura, está difícil, não sei o que. Cara, ou a gente fala alguma coisa que dê esperança para essas pessoas, né? Ou nós vamos sair daqui, vai ser um congresso da depressão, né? Porque está todo mundo assim, cara. Mas assim, é bom que a gente se reúne e debate e tal. Então, eu concordo muito com a companheirada nesse sentido aqui. Quero lembrar que teve uma movimentação, teve a greve, né, a greve lá da Volkswagen, dos trabalhadores de lá. Depois nós tivemos a greve dos professores do Paraná. E depois também nós tivemos um protesto grande aqui sobre a questão da água, né, o MTST e tal, gente na rua, 10 mil pessoas. E esses dias os professores aqui de São Paulo, aos 40 mil, 50 mil na rua. 60 mil na rua. Quer dizer assim, que tem energia, vida política, militante, com vontade de ir para a rua por pautas da classe trabalhadora que importam. E aí, nesse tema da comunicação que eu estou enchendo o saco, mas assim, acho que temos que detalhar e nos movimentar melhor sobre essa questão da comunicação. Ontem eu estava falando, né, para nós, no quadro, eu até deixei lá de propósito, e eu vou voltar para cá. Isso aqui, ó, é o mapa de 2013, onde existia uma narrativa, as grandes narrativas do país, que defendia o projeto Dilma, governo, né, democrata popular e tal, um outro bloco azul, né, conservador, e no meio uma galera discutindo política, querendo falar das coisas, né, discutindo transporte, mobilidade pública, discutindo a saúde, a escola do jeitinho deles, a escola padrão FIFA, não era isso? Era isso, discutindo o quê? Melhores serviços públicos. E boa parte da turma da esquerda brasileira negou essa galera, e negou assim. Entendo a psicologia, né? Primeiro você nega, né? Mas teve gente que até hoje acusa essa galera de ser um protesto da direita. Mentira, não era um protesto da direita. Não era. Alguém viu a pesquisa da Datafolha sobre o protesto do dia 15 agora? Sim, 75%, numa média aí, é a primeira vez que vai para a rua. Primeira vez. Quer dizer que não estava aqui. Não estava aqui. E nós não falamos nada para esse pessoal. E aí eu quero voltar aqui para falar o seguinte. Nós temos que dar muita densidade a esse tema da comunicação e como é que a gente se envolve nela. Porque, assim, eu concordo que a gente tem que ir para as ruas, concordo, mas a gente também tem que travar uma outra batalha no ambiente virtual, que é as redes. Isso tem que ser sincronizado, porque a vida em sociedade, nesse tempo histórico, é assim. Então, vamos lá, no dia 15, quando essa galera foi para a rua, eu parei,
botei o computadorzinho lá, liguei a TV na Globo News, já vou pegar o pior, né? Para ver o que eles vão falar. E peguei meu computadorzinho lá. Cara, Trend Topics, meio-dia, 1h, Trend Topics. Sabe quem que estava bombando no ambiente virtual? Menos ódio, mais democracia. O que deu no final da tarde? No final da tarde, bom, aí eles passaram nós, né? E assim, passaram nós, e uma das tags que mais bombava era Catra Presidente. Olha só o nível de politização, né? Então, assim, eu quero dizer, vamos lá, Catra Presidente. Então, assim, quem leu o texto do menino lá do Viana, que detalhou como é que foi a operação da Globo naquele dia, né? Que fez o esquenta de manhã para bombar à tarde, aquela manifestação de São Paulo, e mentir descaradamente que tinha 1 milhão. Mentir. Quando eles falaram 1 milhão, aí você vê na rede, assim, brrr, cai. Aí é eles dominando a rede e tal. Aí eu fico pensando, cara, se a gente era Trend Topic de manhã, é um exército de pessoas aí, ó, falando política. Então, assim, querendo uma política para enfrentar esse pessoal. Então, assim, a nossa conversa não é a conversa, né, assim, da derrota, é a conversa do otimismo. Por exemplo, tem vários elementos que estão dizendo aí que tem um exército à disposição de fazer a luta, mas não vai fazer a luta, né, com as coisas que acontecem hoje, como a gente vê, né, como a gente vê. É o que se fala, para concluir, né, indo para os finalmente, é o que se fala nessa sociedade dita do conhecimento da informação, com essa velocidade toda, é a sociedade vigiada. Sociedade vigiada em que sentido? Alguém já falou lá atrás que o povo não é bobo. Ele olha as coisas que estão fazendo. E agora ele consegue olhar mais. Então, assim, cara, de boa, nós chegamos naquele segundo turno com um discurso, muda mais. Esse era assim, a linha mestra da nossa definição. Cara, o companheiro falou aqui no plenário, aqui na piada, mas é isso. O mudar mais do ano passado virou o quê? Virou mais contingenciamento agora. Cara, assim, o povo olha isso e não dá para a gente achar que vai estar à frente de um governo federal e vai fazer esse tipo de coisa e não vai falar nada para as pessoas, entendeu? Nós temos que tratar das coisas também com honestidade e nitidez na política, inclusive para ganhar e convencer e conquistar a classe trabalhadora que olha para nós e fica assim, né? Fica assim, mas e aí? Né? Mas e aí? Eu estou falando isso por conta do seguinte: a presidenta da República ficou um tempão aí, ó, sem falar nada com nós, até foi falar depois do Carnaval e fez tudo o que fez. Então, eu acho que a gente precisa tratar as coisas com nitidez, falar para o povo assim, a vida está dura, vai ter desemprego, aí nós temos que falar isso, de boa, e falar assim, vamos segurar onde, vamos apertar o cinto, porque a nossa ideia é melhorar depois. E, assim, o ajuste, nós temos que lutar e combater, enfim, né, enterrar esse negócio. E para nós, acho que vale a pena, assim, para encaminhar, né, acho que é uma pauta para a nova direção, acho que vale a pena a gente deter em algumas ações nesse ambiente das novas tecnologias. Por exemplo, tem lista de WhatsApp, veio, o servidor do WhatsApp está lá nos Estados Unidos. Se vocês forem falar alguma coisa, fala assim, bom dia, Obama, então. Né? O Telegram, que é um russo, é criptografado. Então, assim, só para a gente falar de algumas coisas, né? Então, acho que nós temos que deter nisso. Acho que, concluindo mesmo, acho que assim, nós temos que manter a mente afiada. Eu acho que os jovens podem entrar num diálogo com a companheirada que veio antes, no seguinte sentido, cara, vamos ajudar a turma a dominar a tecnologia, coisas simples e básicas. O que o companheiro falou aqui antes, concluindo, sobre a nossa página, cara, não basta curtir, tem que compartilhar. Se você pegar aqui, ó, 100 pessoas aqui, todo mundo, agora, na hora do almoço, compartilhar, cara, nós vamos falar com uma galera no país, com um nível de densidade maior.